Olá, seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, uma igreja que é para você fazer parte da igreja da nossa família e não somente frequentar a igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que a paz esteja com você no dia de hoje, que a paz esteja com você na sua casa, que a paz esteja com você aonde você estiver. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje eu tenho uma palavra aqui muito importante para que você possa escutar essa palavra e venha receber do Senhor essa palavra, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está precisando de um sinal, de alguma coisa, para poder começar a fazer alguma coisa. Amém? Começar a fazer algum negócio, para começar a fazer o que você estiver planejando. Amém? Então, antes de começar essa palavra, eu quero aqui dar alguns recados sobre os nossos cultos lá da igreja, que os próximos cultos serão amanhã, quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas. Amém? Aos sábados tem o culto da Nação Jovem. Amém? Que é às 19 horas. E aos domingos, que é às 9 horas e às 18h30. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tema de hoje é esperar em Deus. Então vamos aqui para a palavra, que é Salmos 27, 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem e esperem no Senhor. Bom, essa palavra aqui, ela fala pra gente esperar em Deus, esperar as coisas de Deus. Porque nós vivemos aqui nesse mundo e o mundo nos traz muito o imediatismo, né? A ansiedade. E a gente quer tudo pra ontem e a gente não pode esperar nada. A gente tem que já ver um negócio que quer comprar. Ou então ele pensou em algum negócio para montar, já tem que montar, né? E não é assim que funciona. Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. E Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, se a gente começar a fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos nos endividar. Amém? Por quê? Porque o que acontece? Às vezes temos uma palavra do Senhor para começar alguma coisa, mas não é o tempo ainda. Amém? Porque às vezes não é o tempo ainda. Portanto, temos que esperar a hora certa. Amém? Nós temos que esperar a hora certa para que possamos abrir aquele negócio, porque não adianta nada você tem uma palavra do Senhor, aí você sai do seu trabalho, que é a sua fonte de renda, para abrir um negócio, mas você não tem caixa para você abrir, né? Isso é importante você saber, você não tem caixa para você sustentar, porque assim, quando nós vamos abrir um negócio, nós temos que ter ali, se é provisão do Senhor, então nós temos que ter ali uma renda, porque o negócio, ele não é de imediato que ele vai te dar lucro, certo? Não é de imediato. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai trocar figurinha com o seu negócio, né? Então, você vai comprar aqui, vender ali, comprar aqui, vender ali, comprar aqui, vender ali. É isso, dependendo do que você for fazer, claro, né? Mas, por quê? Porque você tem que ter pelo menos um caixa aí de um ano, dependendo do negócio, você tem que ver qual é o retorno do seu negócio.
né? Qual é o tempo de retorno? Se é um tempo mais... um longo prazo, curto prazo, né? Então, aí que tá, você tem que ver isso. O tempo de retorno do seu negócio. Tudo isso você tem que planejar, amém? E tudo isso tem que ser planejado com Deus, porque é Ele que vai saber. Porque são duas opções, ou você faz um negócio e faz paralelo a ele, se for possível, porque tem negócios que não é possível ser paralelo, né, ao seu trabalho. Ou você tem que ver isso, você tem que estudar o seu negócio, estudar o que Deus te deu essa provisão para você, amém? Então, o que importa é você ver o tempo do Senhor, porque aqui, ó, não adianta ter somente uma palavra. Somente tem que saber também o tempo de fazer. Não é somente a palavra, mas também precisa do tempo. Precisa para não se precipitar. Que pode até dar certo o negócio, mas vai ser um tempo sofrido. Porque veja bem, se você sai do trabalho sem caixa e você vai abrir um negócio, você vai usar o dinheiro que você vai sair da empresa, certo? Aí você vai usar o dinheiro da empresa que você vai receber de rescisão para abrir o negócio. Como é que você vai fazer para sustentar a sua casa? Amém? Então tudo isso tem que ser pensado. Porque o negócio, como eu já disse, não vai dar lucro de imediato. Amém? Então, o que devemos ter é muita obediência. Também temos que ter, porque assim, ó, o que devemos ter é muita obediência, porque o Senhor, Ele pode dizer para você assim, faz isso, mas também logo em seguida, Ele pode mudar a direção, porque aquela porta que Ele mandou você ser direcionada, vai te direcionar para uma outra porta. Amém? Então, nós temos que estar atentos a ouvir a Deus em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá em Provérbios 3, 5, 6, ele fala assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por essa palavra. Aleluia. Então, porque lá em Salmos 27, 13 e 14, ele diz assim, seja forte e corajoso para esperar no Senhor, por causa da ansiedade, do imediatismo, como eu já falei. Porque haverá tentações de todos os lados, né? Porque muita gente vai falar pra você assim, eu tenho um negócio aqui pra você, né? Eu tenho um carro aqui pra você comprar. É o último tempo, é a última hora. Isso eu sei muito porque pra quando eu tava querendo abrir um negócio pra mim, acontecia muito isso, mas eu queria fazer na internet, né? Eu não queria ter um negócio físico. Parecia toda hora o tempo. Você tem que aprender esse curso aqui, porque esse curso aqui você vai conseguir. E não sei o que. Como eu ainda não tinha conhecimento, ainda não tinha... como é que fala? Essa expertise do Senhor, né? Ainda não era... como é que fala? Convertida. E como eu tava muito assim, querendo um negócio pra mim... Desculpa. Então, eu entrava muito, né? Então, eu gastei muito dinheiro com isso. Fazendo curso. Pra entender sobre a internet. Pra entender sobre as coisas da internet. Pra entender como que eu faço pra ganhar aquilo. Como que eu faço pra abrir aquele negócio ali na internet. Como que eu faço aquilo outro. Enfim. Eu gastei muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E me arrependo por isso. Porque eu continuo... Assim, eu tenho
uma base, mas eu não continuo assim especialista, não continuei ser profunda, porque foi ficando muito obsoleto, foi ficando muito... Foi assim, ó, eu querendo ter muita informação, mas eu não colocava em prática, então o que resolveu isso, né? Pra mim era aquela situação, eu ainda faltava mais coisa, ainda faltava mais conhecimento, ainda faltava mais conhecimento, mas acabava que eu não colocava em prática. Então o que aconteceu? Ficou obsoleto os conhecimentos, né? Acaba que eu tendo conhecimento, mas eu acabou ficando raso, não ficou uma coisa profunda, eu virei especialista, amém? E aí foi aí que me atingiu e fiquei naquela situação de ansiedade, de depressão, porque eu queria fazer as coisas e não conseguia, amém? Por essa questão aí, amém? Porque eu queria muito conteúdo, mas não colocava em prática. O que resolveu isso aí? Nada. Então, você tem que ter um conteúdo, mas tem que colocar em prática. É a mesma coisa a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, ler a palavra, mas colocar ela em prática na nossa vida. Amém? Porque se a gente não colocar, ela vai ficar obsoleta também. Ela vai ficar tipo só uma história, né? Um livro de história. E não um livro da vida. Amém? Então, o que acontece? Então haverá muitas tentações. E o que nós temos que fazer? Assim como diz a palavra, confiar no Senhor, consultar e reconhecer o Senhor em tudo que nós fizermos. Pois Ele vai nos falar quando é para avançar, quando é para largar o negócio, quando é para esperar. Amém? É Ele. Nós temos que ficar atentos a tudo, todos os sinais. Porque quando nós fazemos uma oração, Senhor, me ajuda, abre uma porta para mim, nós temos que ficar observando tudo, todos os sinais, amém? Tudo que as pessoas falam e perguntar, Senhor, isso é do Senhor? Porque também a gente tem que perguntar isso, né? Porque muitas pessoas vêm com muitas coisas também, assim como tem as tentações, né? Tem muitas pessoas que vêm falando coisas pra você também que às vezes não é do Senhor, né? Então, porque quando fazemos o que Deus planeja na nossa vida, as consequências são dele. Mas quando fazemos sem estar no plano dele, a consequência é nossa. Então, por isso que muitas vezes não dá certo as coisas, porque a gente pode ser que é aquele plano lá dele, mas a gente atropela, não espera. Amém? Então, nós temos que esperar. Amém? Eu vou orar por você, por mim também, para que assim como você entenda também que Deus tem o controle de tudo na nossa vida e que devemos ser dependentes dele. E é ele que quer o melhor pra gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Pai, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor esteja conosco nesse momento. Graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, nos dando saúde, nos dando provisão quando nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças te dou, Senhor. Muito obrigada. Pai misericordioso, eu peço que o Senhor coloque no coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está aí assistindo do outro lado, que vai assistir, que ela entenda que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor que criou o céu e a terra. Olhar para os montes, olhar para o monte, e de quem eu peço socorro? Para o meu Senhor, que que criou o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Amém. E também, Senhor, eu peço, eu oro, Senhor, para que essa pessoa venha a ser bem-sucedida na vida dela. Que essa pessoa, que ela tenha muitas bênçãos na vida dela, que ela receba o favor do Senhor na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Também oro, Senhor, para que o Senhor cure as pessoas que estão doentes, doenças físicas, emocionais, que seja curado, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. E que tudo isso seja rendido ao Senhor. Toda essa doença física seja rendida, Senhor. Os problemas emocionais, Senhor, também, que seja rendido ao Senhor. Depressão, ansiedade, seja tudo rendido a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Também oro, Senhor, para quem tem vícios, arranque, Senhor, os vícios dessas pessoas, porque tem muitas pessoas que têm pecados de estimação e que esse pecado está destruindo a vida dela. Ela acha que esse pecado não está destruindo, mas é esse que está destruindo a vida dela, porque são as pequenas coisas, às vezes, que faz toda a diferença. São as pequenas coisas, as pequenas mudanças que faz toda a diferença. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Também oro, meu Pai, para que as pessoas, Senhor, as pessoas tenham experiências com o Senhor, tenham avivamento em suas casas. Oh, meu Deus, que eles tenham avivamento, que eles venham a ter avivamento em suas casas. Que seus filhos, seus maridos, suas esposas sejam todas, sejam servas de Ti, porque assim como é a promessa, meu Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa é a promessa. E não somente a sua casa, assim como será impactados todos aqueles que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém e amém. Meu Senhor e meu Deus, eu agradeço por essa live. Obrigada, Senhor, porque é para honra e Tua glória, Senhor, essa live. Amém? Que o Senhor entregue essa live para quem o Senhor quiser entregar. Aleluia. Que essa live seja entregue para aquela pessoa que mais precisa de ouvir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço muito pela sua atenção. Você que está ouvindo, que vai ouvir depois. E se puder compartilhar, se gostou do vídeo, compartilha. Amém? Não morra em você a oração, não morra em você essa palavra. Compartilhe para mais pessoas. Glória a Deus. E também me segue para que a gente continue nessa jornada com Deus. Amém? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz esteja com você. Amém? E que o dia de hoje seja maravilhoso e o restante da semana também. Amém? Glória a Deus, aleluia.